Olá, olá! Vamos esperar o pessoal entrar aqui. Hoje o assunto é continuação, na verdade, que a gente já conversou aqui sobre a LGPD. Só que a gente está dando essa continuidade nesse assunto devido à importância e às modificações legais que ocorreram, tá? Então, tem muitas dúvidas aqui, ó. Ele chegou, vamos chamar aqui o Rodrigo. Eu quero que ele se apresente. Ele já está aceitando aqui. E a gente vai conversar sobre esse tema tão importante. Já marca os seus amigos e envia o convite dessa live para os seus sócios, para todo mundo, tá? Porque é um tema de... Olá, boa noite. Boa noite, Suelen. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Que bom, é um prazer ter você aqui no meu Instagram. Claro que sim. Ainda mais alguém com um currículo tão bom, tão Imagina. assim experiente, né? Você poderia só se apresentar aqui, porque eu vou deixar esse vídeo, também já te peço autorização, que eu vou deixar esse vídeo gravado aqui no meu IGTV, no meu YouTube, que eu acho que é um tema de suma importância, né? Claro que Aí eu queria sim. que você se apresentasse um pouquinho aí. Claro que sim, Suelen. Um prazer enorme. Bom, meu nome é Rodrigo Martinelli. Eu sou um executivo na área de tecnologia com mais de 20 anos. Trabalhei 18 anos na HP, aquela de impressoras, computadores, que todo Uhum. mundo conhece, que todo mundo deve ter já comprado um produto na vida. E já faz, desde que eu mudei para cá, eu moro nos Estados Unidos, no Texas. Eu me envolvi também com cibersegurança, tanto na HP, na qual eu tinha uma posição global, responsável por venda da combinação hardware, software e serviços para o mundo todo. Então, eu trabalhei também na parte de cibersegurança e acompanhei muitos projetos, como por exemplo, a própria GDPR na Europa, né? Então, todos os efeitos da GDPR, que é a predecessora da LGPD aí no Brasil. Então, faz bastante tempo que eu também, 7 anos que eu estou envolvido em cibersegurança. E aí, hoje eu trabalho numa empresa britânica de cibersegurança também. Eu sou líder global de vendas dessa empresa. Tá? Então, esse é um pouco de mim. Sou brasileiro, americano, tenho 2 filhos, 2 meninos aqui nos Estados Unidos. Um nasceu aí, outro nasceu aqui. E agora todos somos americanos também. E, bom, recentemente também assumi a cadeira de cibersegurança do JETS da USP, aí no Brasil. Para quem não sabe, o JETS é o grupo de estudo técnico em segurança da USP. Eles não tinham uma cadeira de cibersegurança e me convidaram para poder criar essa cadeira, criar esse comitê e começar a discutir assuntos hoje que são bem importantes, como, por exemplo, a própria cibersegurança, né, do setor público, como que a gente pode ajudar a sociedade a melhorar o entendimento sobre tecnologia e cibersegurança. E aí, no meio de tudo isso, a LGPD entrou em vigor, e aí tudo agora está potencializado, né, por conta de que agora temos uma lei, né? Graças a Deus temos uma lei. Eu acho que é importante a gente discutir o porquê que é importante ter uma lei e os efeitos dela, os efeitos bons, os efeitos talvez não tão bons, e como que a gente pode se adequar do ponto de vista tecnológico, que acho que é uma coisa bem importante que a gente vai discutir hoje, não é? Isso. Aqui em São Paulo, né, onde eu atuo, a gente tem bastante clientes, principalmente empresários, e ainda é um assunto muito novo. Agora que eles estão começando a querer ouvir falar sobre, porque até então, não, deixa para depois a gente vê. Mas assim, agora que eu estou começando a conseguir introduzir esse assunto com os meus clientes, a dúvida que paira, a principal é como a gente vai fazer essa segurança? Porque não é só, vamos supor, eu na parte jurídica vou fazer um contrato, vou colocar uma cláusula lá para se adequar, né? Mas a gente sabe do DPO, do encarregado, que vai ficar responsável por aqueles dados, como que isso vai acontecer na prática, ou pelo menos deve acontecer para que a pessoa ou a empresa não seja punida por ter aqueles dados. Porque você sabe, você trabalha com tecnologia e sabe que não tem como hoje você não trabalhar com dados.
E aí, como que a empresa ela consegue se proteger e ao mesmo tempo continuar a executar os seus serviços? Eu acho assim, primeiro que, né, me assusta, e assim, Suelen, eu sou um cara super transparente e eu espero que a gente possa falar a vida como ela é aqui, né? Porque assim, todo mundo fala, Instagram é só o Alice no País das Maravilhas. Não, vamos falar a vida como ela é. Me assusta as pessoas começarem a cair a ficha da LGPD, sendo que a lei, ela é uma lei de 2018, né? Ou seja, e como aconteceu na Europa, a lei foi feita e tivemos um período de adaptação de 2 anos, né? E foi exatamente o que aconteceu no Brasil. E eu posso dizer para você que lá na Europa ela funcionou muito bem. As empresas tinham a ideia e houve, claro, uma corrida, houve empresas que não fizeram nada, empresas que estavam atrasadas e coisas do tipo, mas havia um entendimento de que a lei estava vindo. A mesma coisa aconteceu no Brasil, certo? E a lei, ela iria entrar de qualquer maneira agora em agosto desse ano, e ela foi atrapalhada pela pandemia, como atrapalhou tantas outras coisas. Então, acho que o primeiro ponto que eu digo para vocês todos que estão nos ouvindo é a lei, ela já vinha e, né, então, assim, a gente precisa entender que a gente tinha que fazer alguma coisa, já tinha que ter feito alguma coisa. Uma coisa que você falou, que é muito importante, que eu vivo falando isso para clientes e também quando eu venho fazer alguma palestra ou sou convidado para falar sobre o assunto, é exatamente o ponto que você falou. Muitas empresas correram atrás do advogado, e nada contra o advogado, para exatamente colocar ali a cláusula e revisar o contrato de uso e revisar lá o acesso dos sistemas, o contrato de terceiro e coisas desse tipo. E olha, tem que ser feito isso mesmo. Eu não estou dizendo que não era para ser feito. Só que aí esqueceram que, na verdade, a LGPD ela vai punir as invasões e os vazamentos de dados. Então, agora, fica a pergunta: o que você fez, empresário, o que você, executivo, fez para evitar que a sua empresa tenha os dados vazados? Legal, você foi lá, acertou o contrato, legal, você criou um DPO. E você, DPO, como é que você vai garantir que esses dados não foram vazados ou não serão vazados? O que realmente você está empregando para evitar um vazamento de dados? E aí que mora a grande pergunta, né? Hoje eu vi uma matéria do Estadão dizendo que a previsão é que o budget de tecnologia, 20% seja usado para LGPD, para a proteção de dados e tudo mais. Eu falei, poxa, eu vi com bons olhos isso, porém, um pouco tardio, né? Então, acho que a resposta é o que a gente precisava fazer uma avaliação dos processos, precisava entender aonde estão os dados, muito bem. Agora, o que ferramentas você vai dar para os seus funcionários para proteger os dados? Porque muita gente fala, não, Rodrigo, mas os meus dados estão na nuvem, estão lá na Amazon. A Amazon é responsável pela proteção dos dados daquele servidor. E isso é verdade. Mas se a Amazon é responsável e já protege, já investe milhões e milhões em proteção, como que ainda existem vazamentos? E a resposta é: a corda sempre vai quebrar no elo mais fraco. E o elo mais fraco sempre será nós. Nós, os seres humanos, nós sempre vamos cometer algum erro, alguma coisa que vai permitir com que a invasão seja prevenida. Então, a resposta é: que tipo de ferramentas você está dando, que tipo de educação você está dando para os seus colaboradores para evitar que haja um vazamento de dados? Então, acho que essa é a primeira pergunta que todo mundo, seja empresário ou seja executivo de empresa, ou até mesmo o próprio DPO, tem que responder. O que você está fazendo colocando os seus usuários no centro
dessa estratégia, porque eles são peça fundamental. Não adianta a gente terceirizar, porque vai ter a questão da corresponsabilidade. A gente pode falar isso depois. Mas existe essa responsabilidade de colocar o colaborador no centro. Faz sentido, Suelen? Faz, mas o que que acontece? Para você isso é um pouco mais claro, porque você trabalha com isso, tecnologia. Isso. Então, para você, as peças se encaixam muito mais facilmente. Só que quando a gente chega no cliente e você tem que explicar até a gravidade, a importância do assunto, ele faz a pergunta seguinte: ah, ok, eu entendi que eu tenho que fazer isso. Mas como? Como que eles querem saber é exatamente quais são os passos. Por exemplo, eu preciso ter alguém especialista, contratar alguém especialista nesse assunto para trabalhar aqui. Geralmente as empresas não querem esse custo porque também é muito caro, a empresa não é tão grande. Aí ela vai contratar um especialista também, que a gente sabe não é barato, né? E aí para uma empresa que já está aí vindo da pandemia, tentando sobreviver, como que ela faz isso? Como ela vai conseguir implantar uma coisa que ela não entende aquilo? Ela não entende. Aí eles me perguntam, tá bom, Sueli, você vai revisar a parte contratual, vai adequar, tá. Mas e aí? Eu tô livre? Aí eu explico, não, você não tá livre. Ótimo. Eu falo, pô, mas como assim eu não tô livre? Não, você precisa... Só que o meu, também o meu conhecimento nisso, ele é baseado na lei. Só que para chegar para ele e falar assim, o que ele tem que fazer... Eu já também não sei, eu sou leiga nesse assunto. Ótimo. Até mesmo para mim e para os meus colegas advogados, porque eu também tenho vários seguidores advogados que também estão preocupados com os seus dados, né? Com os dados dos seus clientes que estão Exatamente. no seu poder. Como que eu vou fazer isso? Eu contrato uma nuvem, mas essa nuvem, como você falou, aí deu o exemplo da Amazon, ela é 100% segura? Talvez 99% para ela, mas e para mim? E como que... eu não consigo ainda também explicar isso e entender como que eu vou implantar isso de forma tão clara e que vai me proteger e proteger o meu cliente, porque vai para esse mundo tecnológico que a gente não domina. Ótimo, Suelen. Então eu vou trazer algumas dicas aqui. Na verdade, a gente tinha falado sobre isso, eu acho que é maravilhoso. Mas a primeira coisa que eu queria te fazer, eu queria te parabenizar. Porque esse tipo de atitude que você está tendo é espetacular. Você chegar e falar, olha, não, você não está coberto. Isso aqui é só um pedaço. O que eu tenho visto é que muita gente tem vendido consultoria. Olha, isso aqui é a pílula mágica. Resolveu. Exatamente. E aí, quando a gente vai conversar, quando a gente vai apresentar, por exemplo, a nossa solução, o cara fala, não, mas o cara lá, fulano, falou para mim que a gente estava coberto e agora você está falando. Me garantiu essa palavra. Então, assim, eu queria te parabenizar pela sua atitude, porque eu acho que essa atitude é louvável, de você virar e falar, olha, eu estou fazendo aqui a minha parte, que vai daqui de A até F, mas de F até Z, cara, tem muita coisa que você tem que fazer. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender são alguns componentes. Então, o primeiro componente, o componente maior, que eu entendo que a gente precisa identificar do ponto de vista de tecnologia, é onde estão os dados. Tá? Então, assim, a primeira dica que eu dou para qualquer empresa que vai que vai se adequar à LGPD ou readequar ou fazer esforços para a LGPD, primeira coisa é saber aonde estão os seus dados. Tá? Aonde eles estão? Eles estão no servidor, eles estão na nuvem, eles estão no meu data center, aonde eles estão é a primeira coisa. A segunda coisa é quem tem acesso a esses dados. Né? Então, o mapeamento, porque, como eu falei en passant, a questão da corresponsabilidade é uma coisa muito importante. Vou dar um exemplo. Se você tem um cliente que contrata um call center para fazer um atendimento, parte do atendimento ao cliente, e o call center, o cara do call center comete uma fraude e vaza os dados daquele cliente, você, como cliente, é impactado e a empresa do call center também, e existe a tal da corresponsabilidade.
entendeu? Então, assim, quem tem acesso àquele dado, que permissões que ele tem, por exemplo, de retirar relatório. Eu cruzo, Suelen, com empresas que não tem, que os dados trafegam, a base de dados trafega de planilha de Excel para qualquer pessoa por e-mail. E aí eu ponho a mão na cabeça e falo, meu Deus do céu, cara, você está correndo um risco seríssimo e você não está, você está achando que está tudo bem. Então, assim, primeira coisa, identificar aonde estão os dados, identificar quem tem acesso aos dados, e aí, dali para frente, eu aconselho ir ao mercado atrás de ferramentas para proteger esses dados, proteger os acessos, ou seja, né, eu acho que é bem claro, tentando trazer a tecnologia para uma linguagem bem fácil. Eu tenho os dados, eu tenho uma camada chamada aplicação, né, que utiliza aqueles dados, e eu tenho a minha autenticação para poder entrar na aplicação, que são as nossas credenciais. Então, identificar, trazer ferramentas para ajudar os seus usuários a gerenciar essas credenciais, a gerenciar esses acessos, a proteger onde estão esses dados. Então, no caso, era muito mais fácil antes da pandemia, né? Porque todo mundo trabalhava no escritório, agora todo mundo trabalha aonde pode trabalhar. No caso, aí ainda a gente está tendo a quarentena em muitos lugares, no Brasil principalmente, então é mais difícil você poder proteger todos esses pontos, mas existem ferramentas. Eu acredito que tem consultorias de tecnologia que podem ajudar. O problema é que você tem, tanto na parte da lei quanto na parte da tecnologia, Suelen, você tem pessoas vendendo a pílula mágica. Essa pílula mágica não existe. Eu vivo falando isso. Cibersegurança 100% não existe. Desculpa. Não, deixa eu só fazer a pergunta aqui da Valéria, que ela está bem interessada aqui em te questionar. E ela pergunta assim, Rodrigo, Valéria, beijo para você. Já estou respondendo aqui, quer dizer, eu não, né? O Rodrigo vai responder aqui a sua pergunta. E ela fala, Rodrigo, atuo na área comercial e novos negócios em uma empresa de tecnologia. Muitas empresas estão buscando esse perfil de profissional especialista em LGPD e sabemos a escassez, até pelo fato de ser nova, né? E além das questões jurídicas, a questão do atendimento para a área requisitante. O mercado superfaturado, necessidade de atender a lei. Fala sobre isso, por favor. Bom, eu acho que até o que ela quer falar também é exatamente essa escassez, né? Porque a gente não tem nem vários advogados preparados para atuar nisso e nem empresas de tecnologia também realmente capacitadas para trabalhar nisso. Aí depois a gente tem um outro comentário aqui que depois que você responder ela, eu... Tá bom. Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que está havendo... Eu até outro dia, num post do LinkedIn, eu fui até um pouco ácido, né? Mas existe todo um mito relacionado a você, Suelen, pode ir agora na farmácia e falar, olha, eu quero saber que dados você tem. Então, assim, estão propagando, dizendo que isso vai acontecer de muito, e que toda vez que as pessoas fizerem isso, vai ter um custo para a empresa e tudo mais. E eu, sinceramente, não acredito nisso. Eu acho que isso é um hoax, algo que a gente está criando e colocando na cabeça que as pessoas podem fazer isso. Acredito que as pessoas podem, e é direito da LGPD que as pessoas façam isso. Agora, entre poder fazer e fazer, eu acho que existe um precipício enorme. Eu acredito mais que vai haver uma outra coisa, como, por exemplo, você vai hoje se inscrever num evento. Vou dar um exemplo para você. Imagina que você vai se inscrever num evento digital do Zoom, de algum evento qualquer, e ali eles vão pedir o seu CPF. Hoje você vai olhar e falar, não vou dar meu CPF. Por que eu estou dando meu CPF aqui? Eu acho que, na verdade, eu não acredito que vai haver um movimento reativo, mas um movimento mais proativo,
que é o que ela falou da área requisitante, né? Você vai poder requisitar, saber, olha, eu tenho dados e eu quero que sejam apagados. E isso eu acho que vai acontecer mais de maneira preventiva do que de maneira reativa. Isso é o que eu acredito. Só o tempo vai nos dizer, a partir do momento que a gente começar a mensurar, porque a NPD nem está aí ainda para que a gente possa começar a mensurar a quantidade de requisições desse tipo. Relacionado à segunda parte da pergunta dela, realmente o profissional, para saber de LGPD, ele precisa, na verdade, ter uma combinação de skills. É uma combinação de tecnologia, é uma combinação de cibersegurança e também, por que não, um entendimento jurídico, porque no final das contas, a lei é uma lei, né? Então, realmente, eu acho que existe sim uma carência, uma necessidade, uma escassez, porque na verdade é um perfil muito específico. E aí, não querendo fazer propaganda, isso é uma das coisas que a gente está discutindo no JETS da USP. Como que a gente pode trazer, de repente, cursos para o mercado, utilizando a USP e profissionais do mercado para capacitar pessoas para que possam realmente auxiliar as empresas. Porque no final das contas, Suelen, sendo muito transparente, nós vamos acabar ou morrendo na mão de um advogado que fala que está resolvendo tudo, ou na mão de um tecnólogo que fala que está resolvendo tudo. E aí, na verdade, nem o A nem o B estão corretos, porque, na verdade, a gente precisa de um perfil híbrido. Faz sentido? Faz. Eu só queria também que você esclarecesse para a gente a diferença, que é um termo novo, pelo menos para mim até então era um termo novo. Cibersegurança e um cara que trabalha com TI. Eu não sei como que funciona isso no mercado ainda, entendeu? Okay. A Valéria deu essa chave, capacitar, perfeito. Ela agradece aí. Obrigado, Valéria. Resposta. Olha só. O termo cibersegurança, agora vamos direto na terminologia da palavra, porque eu acho que isso é importante. É proteger os recursos tecnológicos. E a palavra tecnologia são os recursos tecnológicos. Então, o que é muito novo para nós, né? Eu estava pensando, porque logo depois da nossa live eu vou fazer uma live com alunos da ETEC, né? Jovens de 15 a 16 anos. Eu estava pensando assim, caramba, quando eu tinha 15, 16 anos, não tinha nem internet, né? Eu fui ter acesso à internet aos 17, 18 anos, foi em 98, e nós crescemos com tudo isso. Então, a tecnologia, na verdade, Suelen, é tudo que a gente teve acesso. Ou seja, os computadores, a conexão, isso é a tecnologia. A cibersegurança é a proteção da tecnologia. Foi o que aconteceu, que a gente começou a trazer recursos, por exemplo, para proteger as conexões de rede, que é conhecido como firewall, né? Então, uma parede de fogo que, na verdade, bloqueia a entrada de conexões externas. A gente começou a ter antivírus, porque começaram a ter os vírus enviados para computador, porque até então, em 93, quando eu comecei a programar, para você ter um vírus, você tinha que instalar ele através do disquete, né? Muita gente nem sabe o que é um disquete. Você colocava o disquete lá e se o disquete tivesse vírus, você corrompia o seu computador. E depois da internet, esse vírus ele vinha pela conexão. Então aí começou a ter o antivírus. E aí todas essas ferramentas elas foram se compondo e aí hoje a gente chama isso de cibersegurança. Então são perfis distintos, são perfis onde eu aqui administro a tecnologia, sei como funciona um e-mail, sei como coloca um servidor, sei aonde eu coloco ele, quem acessa ele, as bases de dados e tudo mais. E o cara de cibersegurança é o cara que protege tudo isso. Então, são perfis diferentes. Tá, mas para ser de cibersegurança, ele tem que ser de tecnologia primeiro. Ele tem que conhecer, ele tem que ter noções, diria, intermediárias sobre tecnologia, porque senão ele não vai conseguir operar no mercado, sem dúvida nenhuma. E aí uma empresa, aí ela chega para mim e fala assim, tá bom, Suelen, aqui a parte jurídica a gente está fechando, mas você falou que eu preciso de agora
de pessoas que saibam sobre cibersegurança, ok? Isso. Aí como que eu posso tentar ajudar isso? Porque é importante para mim também que a minha empresa que eu presto assessoria, ela tenha uma empresa na qual eu também posso caminhar junto com ela, de forma que eu fique tranquila também. Você concorda? Porque eu não Concordo. quero problema para mim, não quero problema para o meu cliente. E para isso a gente tem que ter um parceiro de confiança. Então, como que eu posso, de alguma forma, saber se aquela empresa, uma empresa até grande de tecnologia, de TI, ela é realmente capacitada e competente para me ajudar a trabalhar para essa empresa? Olha, essa Quais são daí os é, critérios que eu devo essa daí atender? é a pergunta do bilhão de dólares, né? Mas olha, Sueli, eu vou tentar te ajudar a responder essa pergunta. Eu acho que referências, né? Ou seja, trabalhos anteriores, falar com clientes. Olha, Sueli, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que esse approach que você está tendo é muito legal. Porque se você buscar parcerias, eu acho que essa é uma solução legal. Para quem é advogado, está trabalhando nessa área, eu acho que existem várias empresas que podem sim ser parceiros. Então, eu acho que a questão das referências, trabalhos anteriores que foram feitos, não falar com esses clientes, olha, como é que foi, atendeu, como é que foi a entrega disso, olhar como que eles se posicionam, né? Porque normalmente, eu falo, tem um monte de gente que fala, não, não, isso aqui é 100%, não existe cibersegurança 100%, não existe proteção 100%, vide Twitter, imagina, o Twitter tem milhões e milhões e milhões, talvez até bilhão de dólar investido em segurança e tiveram uma invasão absurda que foi causada por erro humano. Então, eu sempre falo, cibersegurança não existe 100%. Então, eu acho que vai aí uma boa dica. Se você está falando com alguma empresa que você está buscando uma parceria e eles falam, não, não, nós resolvemos 100%, esse daí você já põe do lado e fala, olha, esse daí realmente, talvez, eles não tenham essa capacidade. Então, eu acho que é entender o approach deles, o histórico deles e principalmente como eles se posicionam com os clientes. E eu acho sim que é uma ótima ideia você ter parceiros de tecnologia, sem dúvida nenhuma. Porque eu penso assim, eu sou muito preocupada com o meu atendimento. Então, de repente, você acha que você está segura ali, sendo assessorada, que o seu cliente está sendo assessorado por alguém que entende, e não é. É alguém que só quer receber por aquele serviço mensalmente, enfim. Até essa questão do DPO, a gente ainda também não tem pessoas capacitadas para ser o encarregado, para ser o DPO, nem ao certo mesmo. As pessoas falam, não, então eu vou nomear fulano. O fulano não entende nada de proteção de dados, não entende nada de como isso vai acontecer. E, obviamente, que eu penso no seguinte, a questão do advogado é extremamente importante, ela é extremamente Claro que é. importante. Com certeza, sem dúvida, reforço isso. Só que o problema não vai estar no contrato que você preparou bonitinho com uma cláusula perfeita. O problema vai estar lá no vazamento. Ou E na aí, invasão. ou Ou na na invasão. E aí, aquela cláusula não te protegeu daquela invasão, da Aí o cara vai invasão te ou do ligar. vazamento. O cara vai te ligar. Ô, Suelen, mas você fez uma cláusula aqui para mim e agora a Exatamente. NPD está me multando em 2 milhões de reais. Como é que eu faço? Aí a culpa vai ser do advogado, não é? Exatamente. Esse é o ponto que eu digo para todas as vezes que eu tenho oportunidade de falar para as pessoas, eu falo, pessoal, primeiro Suelen, que eu vou fazer um conceito aqui bem básico que eu gosto, que é a diferença entre ataque, invasão e vazamento de dados. Me acompanhe. Sabe o que é um ataque? O ataque é eu pegar o seu telefone celular e tentar colocar o seu PIN para abrir o seu telefone. Aquele é um ataque. A invasão é eu descobrir que o seu PIN é o ano do seu nascimento. Então eu vou lá, coloco o seu ano de nascimento e eu abri o seu telefone. Aquilo é uma invasão. O vazamento de dados é o seguinte, eu peguei o seu telefone, eu pus o seu PIN, eu abri e eu fui lá no bloco de notas e
peguei uma nota que tinha todas as suas senhas e mandei para um e-mail. Eu vazei dados daquele dispositivo. Então, uma vez que agora está claro para todo mundo o que é ataque, invasão e vazamento de dados, a LGPD ela pune invasão e vazamento de dados. Se houver só a invasão e não tiver vazamento de dados, as empresas serão punidas da mesma maneira. Olha só. Então, assim, não é só se houver vazamento de dados, se houver a invasão e essa invasão for comprovada, porque eu posso ver os seus dados. Imagina que eu invadi um servidor e eu vi quanto dinheiro você tem na conta, mas eu não tirei aquela informação do seu servidor. Aquela informação, ela foi visualizada, ela não foi removida daquele servidor, mas ela foi Rodrigo visualizada. do céu. Você tocou num ponto aí. Você se assustou agora, é isso? É, me assustei. Olha que eu tô conhecendo essa lei de ponta a ponta. Por isso que eu sempre falo para todo mundo que me acompanha. Cada um no seu quadrado. A gente não pode ignorar os especialistas das outras áreas. Pelo contrário, a gente tem que estar com eles. Porque a Aline é advogada também, minha colega, ela fala que o acesso indevido já é suficiente. Exato. Verdade. Mas esse é um ponto que as empresas, Rodrigo, não estão compreendendo. Eu não sei mais como falar isso para elas, entendeu? Nós eu também não sei não. mais como pontuar. Por quê? Mas isso que você falou, eu queria até que você repetisse. É só se vazar dados ou se os dados da sua empresa, o arquivo, sei lá como que eu posso chamar, A invasão. A invasão for dada para ela, mesmo se ela foi vítima, ela vai dizer para mim isso, mas Suelen, eu fui vítima, invadiram a minha nuvem, o meu sistema, eu vou responder por isso? Vai responder. E aí existem dois pontos, né? Vamos falar um pouquinho da nuvem, né? A nuvem, como eu falei lá no começo, a responsabilidade de evitar que os hackers tenham acesso através de outros meios, no caso do provedor, é da Amazon, é do Google, é da Microsoft, eles vão proteger isso. Porém, a questão é como esse acesso foi. Se esse acesso foi através das chaves que o seu administrador tem, a sua empresa é responsável por isso. Ela é responsável. A Amazon vai dizer, querido, eles entraram pela porta da frente. Eles abriram o seu servidor com as credenciais. Aonde estavam as credenciais? Quem tinha acesso a elas? Eu tinha 25 pessoas com acesso a elas. Excelente. Como é que nós vamos agora? Aí nós vamos ter que ver aonde, quem é que foi invadido, que chave que foi roubada para poder acessar ali. E isso é uma coisa que as empresas não estão entendendo. A invasão propriamente dita, ela vai sim ser penalizada pela LGPD, né? Então, esse é um ponto importante que a gente está discutindo aqui. E aí que eu entro e explico o seguinte, né? Depois que eu já também fiz essa introdução toda aí, como advogada que a gente veio conversando, eu falo isso. Vai ser feito, talvez, que a gente ainda não sabe muito bem como que vai acontecer todo esse processo. Eu estou comparando a LGPD com o Covid, que cada dia tem uma novidade, uma modificação, ninguém sabe ao certo. Ninguém pode garantir nada nesse momento. Só quando a carruagem estiver andando aí que a gente vai poder realmente falar assim vai dar problema e assim não vai dar. Por enquanto, a gente não pode afirmar nada, nada, nada. Só que a gente tem que proteger. Agora, é importante fazer o seguinte. A empresa, ela tem que comprovar que não foi a culpa dela. E como que você faz isso? Através de um sistema extremamente seguro de dados, de envio. Você vai enviar um e-mail, você tem que ter um protocolo de envio de e-mail, de envio de documentos. Não é simplesmente pegar um e-mail e passar essas informações. Eu sei que isso é bem complicado, porque no dia a dia a gente recebe por WhatsApp mesmo uma procuração, um contrato que a pessoa quer que você leia com dados de outras pessoas. E isso é tão importante porque a gente não vai ter como
mesmo assim, por exemplo, eu como advogada hoje, recebi uma procuração pelo meu WhatsApp hoje. Então, quer dizer que eu não posso mais receber uma procuração por WhatsApp? Como que vai ficar? Não, E essas questões. ótimo. Olha, eu acho legal e eu acho que é importante a gente também fazer alguns alertas, mas vamos lá. A primeira coisa é, poder você pode, ok? Okay. Dever é uma coisa diferente, né? Então, assim, poder você pode. Mas vamos puxar antes uma outra coisa que eu acho que é importante nós falarmos. Uma coisa que eu bato muito aqui no meu canal é sobre finalidade. Sabe o que é finalidade? É assim, o Twitter é uma rede social para você fazer lá, acho que é 240 caracteres, sei lá quantos caracteres está agora. Então, a finalidade do Twitter é você fazer posts de rede social com aquele limite. Use o Twitter para aquela finalidade, não use o Twitter para bater papo. Porque aí, por exemplo, veio um monte de gente e falou: nossa senhora, o Twitter foi invadido e agora eu tinha conversas privadas no Twitter. Não era a finalidade do Twitter. Então agora eu não vou puxar a sua orelha, mas eu vou dizer para você. O WhatsApp, a finalidade do WhatsApp não é guarda de documentos. Ah, Rodrigo, eu recebi. O que eu faço? Recebe, guarda ele no seu computador, guarda ele no disco virtual e apaga ele do WhatsApp. Rodrigo, o WhatsApp não é seguro? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a finalidade do WhatsApp não é aquela. Porque se alguém, por exemplo, clona o seu WhatsApp e você faz backup do WhatsApp, o que acontece? Todos os seus documentos agora estão na mão de um hacker. Agora você vai parar a live e vai começar a pagar tudo, já estou vendo. Mas a verdade é... Não, eu já proibi algumas pessoas de me mandar documento por WhatsApp. Mas ainda não me obedeceram totalmente, ainda não, mas eu vou chegar lá. Eu até acho importante a gente, depois, Rodrigo, primeiro, só sem cortar, só para não esquecer, eu gostaria de agradecer a Liliane, que fez esse contato entre a gente. Realmente, conhecer você nesse período foi muito oportuno, muito bom. E realmente é o seguinte, é importante a gente produzir materiais, eu acho até te convido para depois a gente produzir alguns materiais, inclusive para eu poder orientar com mais propriedade, né? Porque se eu faço um trabalho para orientar os meus clientes com alguém que entende do assunto, claro, fica mais coerente, né? Para poder indicar exatamente essas dicas que você está dando, né? Por exemplo, o WhatsApp não foi... Eu achei perfeita essa abordagem, né? Não foi feito para essa finalidade, não é seguro. Você pegou, mandaram, você falou para não mandar, mas enviaram para você, já pega, apaga, guarda. Isso é importantíssimo. Essas informações que você está dando aqui para gente, elas podem realmente salvar uma empresa, podem, né? No dia a dia. Então, é legal até a gente pensar nisso para o futuro, claro, porque eu vejo muita gente completamente... Eu não vou dizer alienada, porque não é a vocação da pessoa. Ela não vai trabalhar para isso. Sabe, Suelen, eu ouvi de muita gente, eu estou aqui nos Estados Unidos, a gente implementou a GDPR na Europa, eu participei de muitos projetos de GDPR ainda lá na Europa, e assim, eu ouvi de muitos brasileiros, ah, não, essa lei não vai pegar. Ah, você sabe como é que é, Rodrigo, é Brasil, esquece, vai ter jeitinho. Não, a lei existe, ela está aqui, as sanções é a partir de agosto de 2021, tudo bem, mas vocês têm que correr atrás. Sabe uma outra coisa? Eu vou responder sobre os protocolos, mas eu quero fazer um outro alerta. Sabe uma outra coisa que você comentou, e eu adorei que você falou? Ah, não, como é que nós, advogados, vamos administrar a informação dos nossos clientes? Não foi o que você falou? Foi. Outra coisa espetacular. Tem muitos empresários e executivos achando que a lei é só para o Google, para a Apple, para as grandes empresas. Não, não, não. Eu não tenho problema. E aí, outro dia, eu estava falando com uma pessoa que é nutricionista. E eu falei para ela, aonde estão os dados dos seus clientes? Você tem o TikTok no seu telefone, fazendo consulta e deixando o microfone do TikTok aberto, gravando tudo que você fala para sua paciente?
E aí ela fez exatamente isso que você falou. Ela pôs a mão na cabeça e falou, Rodrigo, o que que você está dizendo para mim? Eu estou dizendo que a LGPD é para todos. A LGPD não é para as grandes empresas só e somente, e muito menos só para as empresas de tecnologia. A LGPD é para todo mundo que gerencia dados. Ou seja, todo mundo. Desde o escritório de advocacia, o escritório de arquitetura, o personal trainer, a nutricionista, o médico. O Exatamente. médico, importantíssimo. Os dados mais importantes e mais caros hoje na Deep Web são relacionados ao seu prontuário médico. Então, assim, São se os chamados você é dados do... sensíveis. Hã? Perdão? São chamados dados São sensíveis. chamados dados sensíveis, porque, por exemplo, através de um exame seu, do seu prontuário médico, o que eu sei de você? Eu sei tudo. Então, assim, a LGPD não é só para Coca-Cola, para Ambev, para Apple, para TIM, para Vivo, não, ela é para todos. Não, independente do tamanho da empresa, independente da natureza do negócio. E você, agora, Suelen, você também tem que ter rotina de deleção. Ah, o cliente saiu do seu escritório, em quanto tempo você vai deletar e enviar uma carta para ele dizendo que você deletou os dados dele? Tudo isso agora é para todos, é uma lei, é para todos. Lei geral de proteção de dados, geral, é para todo mundo. Não existe distinção. Então, se alguém está pensando que existe distinção, está completamente enganado. E assim que eu publicar também essa live no YouTube, Rodrigo, eu já vou enviar a live já para os clientes, já assim, ó, para as pessoas Por assistirem, favor, claro. porque nem todo mundo pode acompanhar nesse momento e é um tema que vai para os clientes empresários, como você bem falou, a qualquer outra pessoa, qualquer outra empresa, qualquer outro profissional, e realmente é extremamente importante, porque aí só não esquece do convite que eu te fiz para a gente montar um Claro. material, Vamos montar. porque isso é importante, é muito relevante isso. Tanto essas dicas que você deu do WhatsApp, eu achei extremamente válida, que é bom todos aplicarem, independente da situação, porque para que correr risco, né? Para que a gente vai correr risco? E aí eu não posso esquecer, porque a gente tem mais 18 minutos, de dar algumas dicas, né? Então, assim, os protocolos, né? Então, assim, olha, coloque o usuário no centro, traga educação, né? Instrua as pessoas, olha, chegou a LGPD, você tem que tomar cuidado, olha, precisou conectar num Wi-Fi público, não envie informação sensível, use uma VPN, VPN, para quem não sabe, para criar um túnel seguro de transmissão de dados para conexão, use uma solução de gestão de credenciais, use antivírus, entendeu? São as coisas que a gente tem que falar. Mas, mais importante do que isso, é exatamente a empresa investir em ferramentas de educação. Educar, tem que educar as pessoas. As pessoas, por exemplo, eu vou dizer para você, eu não quero que ninguém depois brigue comigo, mas eu, se fosse convidado para ser um DPO de qualquer empresa hoje, eu falaria não. É uma responsabilidade muito grande. Ok. Você quer que eu seja DPO? Quais são os investimentos? O que será feito para evitar? Eu estou colocando o meu nome aqui. Qual que é o controle? Quando eu trabalhava na HP, eu tinha responsabilidade fiscal. Então, assim, eu aprovava as coisas. Meu nome estava lá. Então, vinha lá e eu aprovava linha por linha de tudo que era faturado, porque eu tinha responsabilidade fiscal. Então, o DPO é a mesma coisa. Ele tem responsabilidade disso. Eu não quero assustar ninguém. Mas, assim, Mas é o que a verdade. empresa está realmente fazendo para que você possa dormir à noite? E eu vou dizer para você, existem clientes que a gente entra em reunião que eu viro para os executivos da empresa e falo assim, eu, se fosse você, eu não dormia hoje à noite. E aí a pessoa olha para mim e fala, você está de brincadeira comigo? Eu falei, não, você não está entendendo a imensidão desse negócio. É gigantesco. Simples assim. Com certeza. E são dicas muito oportunas e válidas. Por isso que já te convido, já falo assim, ó, já quero ser você como parceiro, porque Vamos.
realmente a gente precisa, além de ajudar as pessoas, fazer a internet ser o que ela deve ser, que é propagar informações úteis, né? Não só bobeira, né? Não só entretenimento. E pelo contrário, é conhecimento mesmo. Então, essas dicas depois eu até vou tentar pontuá-las para poder trazer um post aqui também no Instagram, para a gente divulgar ao máximo tudo Claro. isso. E já agradeço. Daqui a pouco você vai para a gente tem mais 15 minutos. A gente tem mais 15 minutos. Fica tranquila. Vamos lá. O que o Rodrigo, vou mais além no vazamento de dados, não só o DPO, claro. O DPO, ele tem um papel, mas a responsabilidade... Bom, primeiro vamos lá. A LGPD vai multar 2% com limite a 50 milhões por incidência da receita bruta do grupo. Então, vamos imaginar que a gente tem um grupo grande, como o Grupo Votorantim. Pô, uma empresa foi invadida, ela na verdade, é 2% da receita bruta do grupo, por incidência. Né? Então, eu sempre deixo isso e falo para as pessoas, faz a conta aí. Quanto é 2% da receita bruta? É 3 milhões, ok. Você vai ter que gastar menos do que isso, muito menos do que isso, para proteger a empresa, e hoje você quer gastar zero. Você quer chamar um advogado para colocar lá uma ressalva num contrato e falar que você está compliant com a LGPD. Mas se houver, aquele negócio não vai resolver. Ou então, as pessoas vêm e falam, não, é só vazamento de dados. E aí a questão que a gente falou, não, a invasão ela também vai acarretar em multas. Né? Então, o buraco é muito mais embaixo, a situação é muito mais abrangente do que a gente imagina, e a gente precisa, sim, de educação. Agora, a responsabilidade, ela não é só do DPO, a responsabilidade é de toda a liderança da empresa, do empresário, são dos executivos. Não dá para a gente pegar o DPO e colocar ele como bode expiatório, não dá. Um dado, Suelen, aqui nos Estados Unidos, 60% das empresas pequenas e médias que sofrem uma invasão fecham. Elas não conseguem sobreviver à perda de reputação e todo o dinheiro que é necessário ser investido para a limpeza. Porque, na verdade, o que o pessoal acha que, por exemplo, houve uma invasão, eu vou lá falar para a NPD e acabou. Não, vai ter que ser feita uma avaliação de aonde o hacker fez, o que ele fez, aonde ele entrou, por onde ele passou, se ele deixou mais coisas, se ele deixou alguns códigos, o que ele deixou no meio de tudo isso, perdão. Então, assim, isso é um processo custoso, é um processo longo, complexo, oneroso, desgastante. Então, às vezes eu pergunto, você quer passar por isso? Você não quer passar por isso. Então, evite, previna antes de haver a própria invasão com vazamento, né? E eu falo mais, Rodrigo, e você, colega meu, advogado, que não estou falando que você tem que ser especialista em LGPD, não. Como eu falei no começo, cada um no seu quadrado. Mas você tem que entender o mínimo, sim, da LGPD para você saber os riscos que você também corre. Porque o empresário, se ele não bem orientado, ele vai achar que ele está seguro com aquela cláusula e ele vai se dar mal e você também. Né? É isso aí. E isso é muito importante. E aqui a Valéria faz outra pergunta para você, Rodrigo. Acho que dá tempo, né? Não, estamos com 10 minutos. Fica tranquila, estamos tranquilos. Tá, qualquer coisa você me avisa, que eu vou me empolgando aqui e vou embora. Não, Rodrigo, fala um pouco do perfil do tecnológico do profissional, especialista em cibersegurança e especialista em LGPD. O que a empresa pode esperar desse profissional, além do óbvio? Então, como eu disse lá atrás, o perfil desse profissional ele precisa ter conhecimentos intermediários de tecnologia, conhecimentos de cibersegurança, ou seja, quais são as proteções que existem no mercado, quais são as ferramentas, como que eu protejo. Então, por exemplo, uma das tecnologias dos hackers que tem assim, crescido muito é o phishing.
Para quem não sabe, o phishing é aquele e-mail que vem e pede para você alguma informação, ou de repente, por exemplo, faz 7 anos que eu moro aqui nos Estados Unidos e até hoje eu recebo aviso de fatura da Claro. É phishing. Eu nem tinha Claro no Brasil, então assim, eu recebo um e-mail lá com meu nome bonitinho, meu CPF, inclusive, e aquilo é um phishing. Então, existem tecnologias de anti-phishing, existem tecnologias para firewall, para bloqueio de acessos indevidos na web, através dos browsers. Tem várias coisas que você pode fazer. Então, um profissional, ele precisa conhecer essas camadas, conhecer essas soluções, entender o seu ambiente e poder sugerir aquilo que vai trazer o maior nível de proteção. Os budgets não são infinitos e a gente precisa entender que existe a necessidade de ter uma proteção, porque se você não pagar agora, você vai pagar depois na multa. Então, acho que o perfil é um perfil de alguém que conheça a tecnologia e conheça a cibersegurança e entenda o seu ambiente. De novo, aquelas perguntinhas lá do começo, onde estão os dados, quem tem acesso, como é que são os sistemas, onde eles estão na nuvem, estão dentro do data center, como é que eu tenho acesso a eles, quem tem acesso, para que possa criar uma política. Mas nada disso, Suelen, pode ser substituído quando a gente fala de educação. Eu acho que a primeira coisa que todo mundo deveria colocar na cabeça é: eduque os seus usuários sobre o que está acontecendo. Seus colaboradores, seus funcionários, seus contratados. Esse é um outro ponto. Os contratados também são... Se um contratado vazar uma credencial sua ou um dado, você vai ser corresponsável. A gente esquece dessas pequenas coisas. As letras pequenininhas lá embaixo. Mas isso é muito importante que você falou, até porque, Rodrigo, o que acontece? As pessoas não têm noção de como elas devem fazer, aí simplesmente pegam uma informação e passam exatamente isso que você falou, de educação. Educação é diferente de informação. Informação é o que a gente está fazendo aqui. A gente está informando. O papel da empresa não é só informar. Quando Rodrigo, eu acho que você vai concordar comigo, quando você fala de educação, é o empregador, ou o DPO, ou o responsável por aquela empresa, ficar em cima, de realmente chegar a fazer, eu acho, um regulamento dizendo é proibido e ficar em cima. Mandar documentos por WhatsApp é proibido. Quer mandar... Fala por WhatsApp, eu vou te mandar um e-mail. Isso, e manda, exatamente. Então, isso que é a educação, criar os protocolos. Que a gente está falando. Não é simplesmente passar um memorando dizendo que tem que ser feito isso ou aquilo e não pode fazer isso ou aquilo. Não, é muito mais sério. É realmente porque quem vai responder, óbvio, a pessoa também que permitiu aquilo também. Mas principalmente quem vai pôr a mão no bolso ali pesado vai ser o empregador. Exatamente. O empresário. Então, ele tem que se conscientizar que não é só ele contratar uma empresa, um advogado que entende o mínimo de LGPD, uma empresa de cibersegurança e tecnologia, ele tem que... E não só dar informação para os empregados. É ele cobrar, é ele ser incisivo, é ele ser chato. Porque é ele que vai pôr a mão no bolso. Precisa participar. Não é só fazer um papel. Aliás, você me lembrou uma questão muito importante da LGPD. Por exemplo, na aplicação de uma sanção, no caso de uma multa, por exemplo, a NPD vai analisar se a empresa realmente fez ações para mitigar aquilo. Então, por exemplo, cara, você investiu numa solução de gerenciamento de credenciais, você fez educação das pessoas, tal, e ainda houve um vazamento por um patch da Microsoft que deixou uma porta aberta, blá, blá, blá. Eu não acredito que a NPD vai pegar e vai tascar a multa grandona. Eles vão, sim. Eu espero que eles sejam... bom senso, lógico. Exatamente, tem um bom senso de falar, não, olha, realmente você fez tudo. Agora, versus aquele cara que só mudou o contrato, aquele cara tá ferrado, entendeu? Exatamente. É importante entender que existe sim dentro da LGPD esse espaço para análise do que foi feito
para minimizar o risco, mitigar o risco para evitar a invasão e o vazamento de dados, não é? Então, acho que é importante. Sueli, é assim, vamos fazer o seguinte, eu acho que é importante a gente deixar isso aqui gravado, as pessoas colocarem aí perguntas. Adorei aqui a oportunidade de falar com você, acho que a gente vai ter que voltar a falar mais. E levanta, por favor, as perguntas, as situações, e óbvio, vamos gravar conteúdo junto sobre esse assunto para educar as pessoas, né? Trazer mais informação, até com um pedacinho de educação também, para que a gente possa ajudar, porque eu percebo que tem um monte de mágico aí vendendo a pílula vermelha do Matrix e que resolvemos o negócio. Isso para mim não existe, nem do lado jurídico, nem do lado tecnológico, sendo muito transparente e sincero com você. Eu acho que isso não existe. Do jeito que eu vejo a LGPD e do jeito que eu vejo a reação das pessoas, primeiro porque eu vi muita gente desacreditando, né? Não, isso aqui não vai acontecer, isso é Brasil, Rodrigo, imagina. Pronto, agora estamos aí desde o dia 19 de setembro com a LGPD em vigor. Como é que faz? Agora... Exatamente. Aliás, eu vi uma manchete que me assustou. Eu queria terminar a nossa live com essa manchete para deixar as pessoas mais assustadas. Dizendo que os hackers estão guardando dados para esperar a vigência das sanções para poder fazer chantagem com as empresas. Aí você pergunta, Rodrigo, você acredita que isso é verdade? Eu vou dizer para você que eu acredito que é verdade. Claro. Porque o que eu tenho visto de barbaridade, assim, de falta de controle total dos dados, eu acredito sim que tenha várias empresas que hoje devem estar numa situação complicada. E a partir do momento que as sanções começarem a valer, eu vejo sim hackers começando a trazer informações à tona. Eu vejo. Eu não duvido e concordo com todas as observações que você fez anteriormente e agradeço muito a você. Passou rápido, né? Nossa. Passou muito rápido, ainda tinha muita coisa para a gente poder falar aqui, mas a gente pode trazer isso, pontuar isso depois, porque eu me preocupo também não só com os empresários, mas com os meus colegas advogados, que às vezes podem estar entrando numa fria sem saber. Né? A Valéria falou tenso. Valéria, não é tão tenso assim, é um pouco mais. É pior. Muito obrigada, Rodrigo. E depois a gente se fala para a gente continuar aí trazendo esse conteúdo. Muito obrigada mesmo. Espero que você tenha gostado, espero que as pessoas tenham gostado. Esse é meu estilo, sabe, Sueli? Falar a verdade do jeito que ela é, entendeu? Sem rodeios. Às vezes agrada uma parte, às vezes desagrada outra parte, mas eu gosto de trazer de uma maneira bem simples, de fácil aprendizado, a realidade, porque eu entendo, é tudo muito novo, é tudo muito complexo. Então, assim, espero que você tenha gostado, eu adorei aqui o nosso tempo e muito obrigado por abrir o seu espaço para mim, porque, na verdade, o objetivo meu objetivo pessoal com esse trabalho que eu tenho feito aqui no Instagram é compartilhar conhecimento. Eu acho que essa é a coisa número 1 que eu trago sempre que eu venho falar com as pessoas. Até a Valéria falou, realmente passou rápido demais. Muito obrigada, Valéria. Obrigada a todo mundo que participou. De novo, muito obrigada, Rodrigo. E a gente vai se falando. Vai ficar gravada para quem não viu, para quem entrou agora no final, no YouTube também. Tá bom? E muito obrigada mesmo. Até a próxima. Obrigado, Sueli. Tchau, tchau. Tchau.